Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 6. Cuidado com armadilhas disfarçadas. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje chegamos ao capítulo 6 de Provérbios. Um capítulo que parece mais uma coletânea de conselhos, daqueles que a gente ouve a vida toda, mas às vezes só entende depois. E hoje vamos refletir sobre vários perigos, como entrar em dívidas, viver na preguiça, andar com pessoas más. E de novo, ele reforça o perigo da sedução que leva à destruição. Tudo isso são armadilhas que muitas vezes vêm disfarçadas. Sim, e hoje a gente decidiu fazer uma leitura diferente, né? Eu vou ler alguns trechos, né? Alguns versículos e o Renato outros versículos. Pode ser? Pode ser. Vou começar aqui então. Provérbios capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos de seu próximo, vá e humilhe-se, e insista, e incomode o seu próximo. Versículo 4. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Versículo 12. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Versículo 25. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés?
Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Versículo 30. O ladrão não é desprezado, se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Amém! Se a gente for ver, esse capítulo é muito profundo. Se for explorar tudo com calma, daria para ficar aqui uns 2 dias só nele, né, Renato? É verdade. E tem tantos alertas importantes sobre dívidas, preguiça, más companhias. Você viu? Logo no começo do capítulo, Salomão fala sobre o perigo de ser fiador, ou seja, colocar o seu nome, a sua palavra ou o seu dinheiro na conta de outra pessoa. E tem muita gente bem intencionada que acaba se enrolando porque quis ajudar alguém, mas não avaliou bem as consequências. E a Bíblia não está dizendo para a gente ser egoísta, mas para ser prudente. Tem hora que a melhor ajuda é orientar e não se comprometer com algo que você não pode sustentar depois. E não só as dívidas financeiras, né? Às vezes a gente assina embaixo de comportamento errado dos outros, por amizade ou conveniência. Isso também é bem perigoso. Sim, e Salomão diz ainda, né? Vá, insista, incomode, peça para sair dessa situação quanto antes. Isso é um alerta muito forte sobre responsabilidades e limites. E sobre preguiça, Paula. Ouviu bem o que está escrito, né? Ele diz: observe a formiga, preguiçoso. A formiga é pequena, mas trabalha com disciplina, organização e sem precisar de alguém mandando o tempo todo. Ah, eu não sou preguiçosa, não. Mas é verdade. É um exemplo simples, mas profundo. Deus nos chama a responsabilidade com o tempo, com o trabalho, com os estudos. E isso vale até nas coisas da fé. Tem jovem que quer crescer espiritualmente, né? Mas não quer orar, não quer ler a palavra, não quer servir. E pior, a preguiça não é só deitar e não fazer nada. Às vezes, ela pode estar disfarçada de uma procrastinação, uma falta de interesse, de sempre adiar o que Deus está pedindo agora. E Salomão, ele é direto, né? Quem vive com preguiça acaba em necessidade. É um alerta para a gente levantar e agir com sabedoria, assim como a formiga. Como dissemos no início, cada um desses temas daria muitas e muitas horas aqui, mas hoje eu quero terminar o dia de hoje com algo que pesa muito e tem me incomodado bastante. Os versículos 16, 17 e 18. Você pode ler para a gente, Paula? Sim, eu leio aqui. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta de fato: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e quem provoca discórdia entre irmãos. Tá vendo, né? Muito sério isso aqui. E Deus não está falando de atitudes mais ou menos ruins. Ele está dizendo que detesta todas essas coisas. E se a gente olhar bem, todas essas atitudes têm alguma coisa em comum. Elas machucam outras pessoas, quebram os relacionamentos. E Deus odeia tudo aquilo que destrói o amor, a justiça e a comunhão. E olha, a gente precisa falar com seriedade sobre a mentira, especialmente a fofoca, né? Às vezes,
Numa roda de conversa ou num grupo de mensagem, alguém espalha algo sobre outra pessoa sem ter certeza, ou até sabendo que não é verdade. Essas palavras podem parecer inofensivas, mas têm o poder de arruinar a reputação de alguém, destruir amizades, acabar com casamentos, dividir famílias e até causar brigas dentro da igreja. Testemunho falso e fofoca são pecados sérios, porque envolvem injustiça, maldade, com quem nem sabe, né, que estão falando dele e nem tem como se defender. Sim, e Deus odeia isso porque Ele é um Deus de verdade, Ele é um Deus da verdade. E o inimigo é o pai da. Mentira! E a gente precisa escolher com quem que a gente quer se parecer. Com o pai da verdade ou com o pai da mentira? Quando eu parei para pensar nisso, foi algo muito forte. Porque eu que não quero parecer com coisa ruim, não. Isso aí vale a pena refletir, viu? E vamos para a pergunta do dia, Paula. Sim, vamos lá. A pergunta do dia é: eu tenho identificado atitudes ou escolhas que parecem pequenas, mas que podem tornar-se em grandes armadilhas? Essa é a pergunta. Essa é forte. Então, que o Espírito Santo nos ajude a enxergar além das aparências. Nem tudo o que parece inofensivo é bom para nossa alma, né? E agora, o nosso desafio do dia. Vamos lá. O desafio de hoje é: escolha uma dessas atitudes que Salomão menciona e reflita. Ela tem feito parte da sua vida de alguma forma? Se sim, ore pedindo perdão e sabedoria para mudar. E perdão de verdade, gente, porque se você se envolveu em alguma roda aí de fofoca, se você compartilhou alguma mensagem sobre alguém, você não tem certeza, mesmo em grupo de escola, às vezes em grupo de família, qualquer coisa. Você tá vendo que o negócio vai ficar feio, gente? Nós temos que apaziguar. Esse é o nosso papel como cristão. Isso é verdade, Paula. Você que falou aí é muito verdade, né? Quantas pessoas que às vezes entram numa fofoca, né? E aí acaba saindo ainda como errado depois. A pessoa que fez a fofoca, né? Fica tranquilo, se resolve com outra pessoa. E você, porque tava junto, acaba se complicando por causa disso aí. Então a gente tem que refletir, tem que pensar bastante, né? Pra não cair nessas armadilhas. Sem dúvida. E aí, pessoal, vocês estão gostando? E se vocês puderem também, compartilhe com alguém de confiança que possa orar com você. A transformação começa com a humildade. Sim, e eu vou trazer aqui uma oração, porque às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas eu tenho muita dificuldade de orar sozinho. Quando eu vou orar, parece que as palavras somem, eu não sei orar. Então vai aqui mais uma ajudinha para vocês. Logo, logo vocês vão ver que vocês vão estar orando, que as palavras vão aparecer, porque o Espírito Santo intercede com a gente. Então, pode, se você puder, baixar sua cabeça, fechar os olhos, se não for agora, em outro momento. Vamos orar assim. Senhor, abre os meus olhos para as armadilhas que tenho ignorado. Me mostra o que preciso abandonar e me dá força para viver com integridade diante de ti. Que a minha vida reflita aquilo que o Senhor ama, não o que o Senhor detesta. Em nome de Jesus, amém. Amém. E obrigada por estar com a gente em mais um episódio. E que o Senhor te dê discernimento e firmeza nas suas escolhas. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém. E aí tem outra coisa, né? Às vezes você tá ouvindo a gente, mas se você for de Cajamar, de São Paulo, aqui da região, e sentiu no coração o desejo de conhecer o nosso grupo de jovens, ou quer participar de algum dos nossos cultos pessoalmente, nós vamos deixar o endereço aqui nessa página, tá? Aqui em algum cantinho aqui vai ter o nosso endereço da igreja aqui para você conhecer a gente. E se você quer nos conhecer mais, curta as nossas redes sociais. E amanhã vai ter muito mais. Olha que até rimou, hein? Né?
Então até amanhã. Deus te abençoe. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado, podcast. Por ouvir ao podcast.